Boa noite de novo, quem está presente, e boa noite primeira vez, quem vai acompanhar online. Vamos fazer nossa oração e vamos dar início a mais um estudo, da noite de hoje. Deus, Senhor nosso, estamos agradecidos, Senhor, por mais um momento de reunião, de estudo, de auxílio a encarnados e desencarnados. Abençoe-nos mais uma vez, Senhor, e que a inspiração se faça presente, pois este nosso estudo, que ocorre online, é também uma continuação do estudo anterior, dito preliminar ou preparatório, onde com o Teu Evangelho nos inspiramos para reflexões sobre os nossos atos, a fim de que venhamos a nos auto-perceber se estamos a cumprir com os nossos deveres. Auxilia-nos, ó Deus, a praticar as palavras que o Teu Filho nos legou. Assim seja. Hoje vamos então falar sobre solidão. É a segunda parte, Nosso irmão Marcos falou bem a primeira parte. Marcos é uma das raras pessoas sábias que não tem rede social. Então você não está sabendo, mas vou passar aqui ao vivo. Tem mais de 215 visualizações do seu estudo, muitas curtidas. Depois, se você tivesse, claro que eu ia passar para você poder responder algumas perguntas. Exatamente. E vamos lá. Vamos então fazer aqui a leitura. Eu vou ler o texto todo e depois eu vou comentar alguns parágrafos, Solidão. Ouçamos com os ouvidos internos, pois ninguém pode assimilar bem uma experiência que não provenha de sua própria orientação interior. Segundo Pascal, o grande pensador científico filosófico do século XVII, a verdadeira natureza do homem, seu verdadeiro bem, sua verdadeira virtude e a verdadeira religião são coisas cujo conhecimento é inseparável. Nem sempre a solidão pode ser encarada como dor ou insânia. É, em muitas ocasiões, períodos de preparação, tempos de crescimento, convites da vida ao amadurecimento. De acordo com o pensamento de Pascal, o âmago do ser está intimamente ligado ao bem, à virtude e à religião. É justamente nas épocas de solidão que conseguimos a motivação necessária para estabelecer a verdade sobre esse fato. Na solidão é que encontramos sanidade para nosso mundo interior, respostas seguras para nossos caminhos incertos e nutrição vitalizante para os labores que enfrentamos em nossa viagem terrena. Nestes nossos apontamentos sobre a solidão, não estamos nos referindo à tristeza de estar só, mas sim necessariamente à quietude íntima, tão importante e saudável para que façamos um trabalho de autoconsciência, valorizando as nuances de nossa vida interior. Muitos indivíduos vivem dentro de um ciclo diário estafante, realizam suas atividades num ambiente de competitividade, agitação, pressa e rivalidade, vivendo em constante tensão psicológica e, por consequência, alterando suas funções fisiológicas. Por viverem num estado de cansaço e desgaste contínuos, não conseguem fazer uma real interação entre o meio ambiente e seu mundo interno, o que ocasiona sérios problemas de convivência e inúmeros conflitos pessoais. Nem sempre é possível abandonarmos a vida alvoroçada
os ruídos e as músicas estridentes. Talvez seja até mesmo uma tarefa custosa, mas é perfeitamente realizável dedicarmos algum tempo ao silêncio, retirando-nos para momentos de reflexão. Nos instantes de silêncio, exercitamos o aprendizado que nos levará a abrir um canal receptivo à consciência divina. É nesse momento que ficamos cientes de que realmente não estamos sozinhos e que podemos entrar em contato com a voz da consciência. A voz de Deus, por assim dizer, começará a falar em nós. Inúmeras criaturas criam uma mente agitada por temerem que estão vazias. Pensam não haver nada dentro delas que lhes dê proteção, apoio e segurança. Acreditam que são uma casca que precisa exclusivamente de sustentação exterior. Por isso, continuam ocupando a casa mental ansiosamente, obstruindo seu acesso à luz espiritual. A mente pode ser uma ajuda efetiva, ou mesmo um obstáculo ferrenho na escolha da melhor direção para atingirmos o amadurecimento íntimo. A crença em nossa limitação é que faz com que restringamos nossa mente. Isso se agrava quando envolvemos-la no burburinho das vozes, no tumulto e na agitação do cotidiano, passando assim a não avaliarmos corretamente seu verdadeiro potencial. São muitos os caminhos de Deus, e a solidão pode ser um deles. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Lucas, capítulo 22, versículo 39. Jesus Cristo constantemente retirava-se para a intimidade que o silêncio proporciona, pois entendia que a elevação de alma somente é possível na privacidade da solidão. O Cristo amoroso sabia que, quando havia silêncio no coração e no intelecto, estabeleciam-se as bases seguras da relação entre a criatura e o Criador, proporcionando a percepção de que somos unos com a vida e unos com todos os seres. Buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam. Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porque para ela trabalham. O Livro dos Espíritos, questão 771A. A espiritualidade maior entende que, nos retiros de tranquilidade, criamos uma sustentação interior que nos permite sintonizar com as leis divinas e com os valores reais da consciência cristã. Ouçamos com os ouvidos internos, pois ninguém pode assimilar bem uma experiência que não provenha de sua própria orientação interior. Ninguém é capaz de seguir sua verdadeira estrada existencial se não refletir sobre sua essência. Não encontraremos o caminho de que verdadeiramente necessitamos, se nós mesmos não o buscarmos, usando nossos inerentes recursos da alma para perceber as inarticuladas orientações divinas em nós. Somente cada um pode interpretar as razões da vida em si mesmo. Adotemos o aprendizado com o Senhor Jesus, exemplificado no Horto das Oliveiras. Retiremo-nos em um lugar à parte e cultivemos os interesses de nossa alma. Se não encontrarmos um recanto externo que facilite a meditação, nem alguma paisagem mais afastada junto à natureza, onde possamos repousar da inquietação da multidão, mesmo assim poderemos penetrar o nosso santuário íntimo. Sigamos o Mestre, recolhendo-nos na solidão e no silêncio do templo da alma, onde exclusivamente encontraremos as reais concepções do amor e da justiça, da felicidade e da paz, de que todos temos direito por paternidade divina. Então, nessa leitura, quando Muhammad vem a falar sobre solidão, nessa segunda parte, desse seu estudo, o Espírito Hamed, nesse livro As Dores da Alma, tanto quanto no primeiro que estudamos, o Redomando Atitudes, e no próximo, que tem por título Os Prazeres da Alma, ele sempre pega temas e ele divide esses temas, em primeira, segunda, no máximo terceira parte, alguns têm 3 partes. E cada estudo ele foca em uma determinada questão. Aqui ele está focando na solidão, mas no sentido de procurar se estar bem consigo,
procurar estar bem consigo, se conectar na solidão ao Criador. E é muito interessante, e as coincidências nem sempre são coincidências, né? Hoje é dia das psicólogas e dos psicólogos, né? Deus parabéns no Instagram, estou dando agora ao vivo, pessoalmente. Né? Ela tem 2 dias, né? Que é psicóloga e psicanalista. Então tem 27 de agosto e tem um dia do psicanalista que é 6 de maio. Tem várias celebrações. Saindo daqui, vamos celebrar. E aí, eu vendo um estudo que a própria Bia me passou esses dias, que é um estudo na BBC News Brasil, que tem por título a matéria seguinte: o que é dilema do porco-espinho? Parábola do filósofo Schopenhauer sobre complexidade das relações humanas. Foi escrita em 18 de agosto de 2024, recentemente. E tirei aqui, né? Vou ler para ficar bem fidedigno. Uma parte da matéria diz assim: talvez haja algo de errado comigo, disse uma paciente à psicóloga americana Deborah Lupinitz. E continua a paciente: quando não há um homem em minha vida, eu me sinto vazia e indigna de ser amada. Não aprecio quase nada. Quando me aproximo de um homem, me sinto asfixiada. Lupinitz relata esta experiência no livro Os Porcos Espinhos de Schopenhauer, da editora José Olímpio, né, de 2006. Ela teve a ideia de contar à paciente a parábola que inspirou o nome de seu livro, O Dilema do Porco-Espinho. Ela e outros pacientes que recorreram à psicóloga com problemas similares acharam a parábola, entre aspas, reconfortante. O que é curioso, já que o autor do dilema estava longe de ter sua obra vista como, entre aspas, novamente, reconfortante, já que Schopenhauer é considerado filósofo do pessimismo. Né? Quem quiser se aprofundar um pouquinho, né? Esse livro aqui do Leandro Carnal, O Dilema do Porco-Espinho, como encarar a solidão. É bem interessante a leitura, bem fácil, uma linguagem bacana. Até ele começa citando passagens bíblicas, né? Lá nos mitos de Adão e Eva, Gênesis, ele faz um estudo bem interessante sobre isso. E, obviamente, vocês estão curiosos para saber a parábola do porco-espinho. Qual é, né? O que Schopenhauer escreveu sobre isso, né? Como é essa parábola? Isso está no livro dele, Parerga e Paralipômena, da editora Zuc, de 2016. Parerga e Paralipômena são palavras gregas que querem dizer apêndices e omissões, isso segundo o tradutor brasileiro. Mas nós conhecemos um pouquinho de grego, também poderia ser considerado como acréscimos e negligências, né? E o Schopenhauer, né, diz assim, a parábola do porco-espinho, o dilema, né, do porco-espinho: em um dia gelado de inverno, diversos porcos-espinhos se amontoaram muito próximos para evitar que congelassem, graças ao calor mútuo. Eles logo sentiram a dor causada pelos espinhos dos demais, o que fez com que eles se separassem novamente. Mas a necessidade de calor voltou a uni-los, e o recuo dos porcos-espinhos se repetiu, de forma que eles ficaram presos entre 2 males, até descobrirem a distância adequada na qual poderiam se tocar, né, melhor uns aos outros. Se tolerar, perdão. Na qual poderiam se tolerar melhor uns aos outros. Pequena a parábola, parece um continho infantil, mas tem um sentido muito profundo, que é o dessa ambivalência nas relações humanas, onde proximidade demais gera conflitos e onde também isolamento total gera frieza nas relações. Gera indiferença. Então os porcos espinhos, né, somos nós, seres humanos,
com os nossos espinhos, né? Com as nossas palavras tóxicas, com nós espíritos falamos muito dos nossos dardos mentais, né? Aquelas pequenas lancinhas, né? Acertar no alvo, né? O alvo seria o outro, né? E aí a gente, muitas vezes nos relacionamentos, quando a gente se aproxima, nós temos expectativas que não são correspondidas, que geram frustrações, decepções, e isso promove o quê? Afastamento. Eu prefiro me distanciar. Então é preciso encontrar uma distância, como os porcos espinhos encontraram na parábola, uma distância que seja ideal para que a gente então esteja bem e possamos nos relacionar sem maiores problemas uns com os outros, né? E aí cada um vai encontrar, né, o seu caminho. Por que essa parábola, quando a psicóloga Deborah Lupnitz conta aos pacientes, os pacientes se encontram, acham a parábola reconfortante, eles se reconfortam, porque a solidão, ela é algo também essencialmente humano. E a ambivalência, a ambiguidade de quero estar sozinho, mas também não quero estar sozinho, quero estar acompanhado, também faz parte disso. Porque solitários algo nos falta. Aristóteles, o filósofo grego, já dizia, né? Somos um animal político. Nós somos animais gregários. Não para vivermos segregados, separados uns dos outros, isolados uns dos outros. Agora, muitas vezes nós não conseguimos encontrar essa distância e começamos a fazer o quê? Entramos em um ciclo diário, e isso até no último vídeo que eu postei lá no YouTube, né, no canal lá, onde falo de diversos assuntos, foi sobre a síndrome de burnout, né? E justamente tem a ver com isso. Essa correria, esse trabalho intenso, essa tensão, esse produzir constante, que o atual modelo de sociedade parece exigir, né? E se não se está produzindo, se não se está na ativa, então não se está bem. Alguma coisa está errada com a gente, né? Um modelo de muita pressão, né? E isso começa a fazer o quê? Diz o Hamed, né? Por viverem num estado de cansaço e desgaste contínuos, esses indivíduos não conseguem fazer uma real interação entre o meio ambiente e seu mundo interno, o que ocasiona sérios problemas de convivência e inúmeros conflitos pessoais. Quero um exemplo prático disso, mas vocês terão que ter um momento para se dar uma higiene mental, né? Ter um momento de lazer, em casa mesmo. Assista na Netflix ao filme que lançou, eu vi assistindo esse final de semana, Não Posso Viver Sem Você. Uma comédia que serve para qualquer idade. Uma comédia argentina, não tem nada erótico, não tem violência, fizeram assim, muito bacana como fizeram. Não posso viver sem você. O único spoiler que eu vou dar é que esse não posso viver sem você não tem a ver com uma outra pessoa, não. Tem a ver, no início do filme, vocês vão ver, um homem viciado em trabalho e nomofóbico, isto é, um horror a ficar desconectado. Então, o não posso viver sem você era o celular dele, né? E aí depois, né, vai ser muito bacana assistir. Não vou dar spoiler não, porque nem todo mundo... Interfere uma família inteira, né? Em relação. E hoje nós temos, né, a gente vê muito aí quando a gente sai, né, e vê as pessoas indo celebrar, estando, né, saindo mesmo para se divertir, né, se é que estão realmente se divertindo. E lembro de uma frase do sociólogo polonês, desencarnou, se não me engano, em 2017 ou 2018, o Zygmunt Bauman, autor de livros como Modernidade Líquida, como Amores Líquidos,
E ele disse o seguinte: estamos todos numa solidão e numa multidão ao mesmo tempo. Quando nós vemos casais em restaurantes, bares, em festas, amigos, e todos conectados, todos enviam uma mensagem para a pessoa que está ao lado: olha, esse vídeo aqui, vou enviar para você. Não há mais uma interação, né? Por isso o Bauman falava da modernidade líquida, as relações muito fluidas. Eu estou com uma pessoa, enquanto ela me serve, ela é útil, tudo bem, ela está me servindo ali. Agora ela não serve mais, ela é descartável. Não preciso mais dela. Uma coisa. Se torna uma relação entre seres humanos que faz dos humanos coisas. E aí, isso vai ao encontro também de estudos que falam de como os jovens, né, e em consultório nós vemos muito isso, como adolescentes, jovens, adultos estão cada vez mais em seus quartos, isolados. Há um isolamento progressivo que leva à depressão, leva à ansiedade. Mesmo os idosos, na chamada, estou fazendo curso de extensão pela PUC, é Medicina Preventiva e Envelhecimento. É interessante. E aí ele fala estava até falando com os amigos, isso aí que, né, dos 60 a 70 anos é a gerontolescência, né? É a adolescência, a preparação para a velhice, né? É interessante isso aí. E aí a gente vê também os próprios idosos vivendo uma solidão, e muitas vezes eles vão se apegar aqui a um aparelho celular, a um computador, porque ali eles conseguem fazer interações. É muito difícil hoje, né, alguém ligar para uma outra pessoa e uma pessoa atender. Mais fácil mandar uma mensagem no WhatsApp. E aí a pessoa responde. E ainda tem quem fala assim: eu vou mandar um áudio para você no WhatsApp, porque eu não atrapalho muito o seu tempo. Né? Deixou-se até de se ter essa relação de voz, de escuta, né? Só há um diálogo quando eu gravo um áudio, e aí eu escuto, e então, se for preciso, eu respondo. Isso não me agradou, tranquilo, não tenho mais nem brigas pessoais, eu bloqueio, eu cancelo, eu excluo, e acabou. Isso dá satisfeito como se tivesse visitado. Exatamente. Falar por mensagem é como se tivesse fez uma visita. É verdade. Verdade, falou tudo. Se dá como satisfeito. Depois visitei ela hoje, mandei mensagem. Mandou mensagem. Paulinha tem mania de me ligar na hora do almoço e chamar de vídeo. Ah, meu Cuidado Deus. que ela falar que é uma vídeo. Sim. Muito interessante, o rapaz que vai com o pai no banco. E ele reclamando: por que você não faz tudo pela internet, não sei o quê. E ele conversava com um, com o outro, até chegar a vez dele. Aí ele disse assim: meu filho, olha só, enquanto a gente estava aqui, o moço da padaria perguntou como é que eu estava, se eu estava melhor, não sei quem foi perguntando por mim, várias pessoas. Se eu tivesse feito pela internet, eu não teria tido contato com essas pessoas todas. Perfeito. É a necessidade mesmo do falar, De falar. de ver e falar com alguém. Exatamente. Quer dizer, a internet, eu vi há pouco tempo um outro vídeo, uma mulher falando, não lembro quem, ela falando que um dos maiores assassinos da humanidade hoje é a internet. Porque separa a família, separa casal, separa... Mas une também, né? Quem mora longe também une. O tempo Sim. todo. E é um dos maiores assassinos dos relacionamentos também.
Tem os dois lados, né? Também quem mora, família longe, também atrai, assim, a possibilidade de falar com a pessoa estando longe, né? Ah, sim, tem os dois lados. Eu entendo que a colocação dela é um mau uso. Um mau uso. Exatamente. É um mau uso. Tudo, né? Tem que ter equilíbrio, né? Exatamente. É o meio termo, né? E é interessante que nós vamos, né, vendo isso, mas talvez a mensagem, né, tanto que o Hamed passa, talvez que essas questões dos malefícios, né, que a internet passe ficar conectado, estar o tempo todo ali, não ficando sozinho e tal, mas estando na rede, ali se está com alguém, né, mesmo à distância. Quando ele fala aqui de produtividade, cansaço, né? O Byung-Chul Han fala da sociedade do cansaço, né? Também fizemos um vídeo sobre isso. No estudo da série Psicológica de Joana falamos também um pouco sobre isso. As pessoas estão tendo, né, tanto estresse, que o dia é tão corrido, não se para. Talvez a mensagem, talvez não, a mensagem é essa também, né? Para um pouco, fique só. Desconecte-se, desacelera, fica com você um pouquinho. E também tenha, né, o que as religiões em geral falam, né, tenha o seu tempo para Deus, né? E aí ele diz aqui no parágrafo 11, né, são muitos os caminhos de Deus e a solidão pode ser um deles. Vejamos bem, né? A solidão pode ser um dos caminhos de Deus. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Lucas capítulo 22, versículo 39. E aí eu me lembrei do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 6, quando Jesus falou assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e Ele ouvirá a tua oração e te responderá também em secreto. Isto é, naquele momento de intimidade com Deus, nós, aí sim, precisamos estar isolados, precisamos estar distanciados da multidão. E várias vezes Jesus tem essas passagens na Bíblia, né? E saiu, foi orar, que era costume de Jesus fazer isso. E foi justamente em momentos solitários que muitas revelações se apresentaram para os homens. Jesus, Moisés no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei. Maomé, quando recebe o Alcorão, estava sozinho. Maria de Nazaré, quando o Espírito Gabriel vai anunciar a Jesus, ela estava só. João na ilha de Patmos, exilado, e ali recebendo Apocalipse, né? Que não é destruição, gente, é revelação. Nós médiuns, né, com tarefas de livros, né, em 2013, há 11 anos atrás, quando meu guia espiritual falou para mim assim: Leonardo, filho, às 23 horas até às 2 da manhã, tu ficarás a sós e espíritos convidados escreverão por você. Depois de mais de quase 3.000 mensagens recebidas, agora é a hora de psicografar um livro. O que precisou? Solidão. Porque é no recolhimento, é no momento de solidão ali, né? Como diz o Leão Carnal nesse livro que eu indiquei, solitude, é que a gente se conecta, né?
Então, o Marcelo psicografou várias mensagens, também sozinho, na solidão. Marcos psicografou já várias mensagens, também na solidão. Muitas vezes, em momentos de culto do Evangelho no lar, em momentos de alguma reunião familiar mais íntima, que se está em oração, é que mesmo não se sendo médium vidente, psicógrafo, audiente, falante, muitas vezes a pessoa sente algo, uma presença espiritual de um ente querido. Alguns conseguem perceber cheiros, outros não percebem, só percebem a presença. Naquele momento de silêncio. Então, esse é o exemplo, né, que nós devemos estar a seguir, e o Hamed termina. Sigamos o Mestre, recolhendo-nos na solidão e no silêncio do templo da alma, onde exclusivamente encontraremos as reais concepções do amor e da justiça, da felicidade e da paz, de que todos temos direito por paternidade divina. Um pai não vai deixar seus filhos desamparados, né? Então, é direito nosso, mas para nós alcançarmos o direito, temos que cumprir com os deveres. Vamos encerrando, o horário já deu. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos mais uma vez, Senhor, agradecidos por este momento de estudo, por este momento onde nós buscamos refletir nas relações humanas tão complexas, porque tantas vezes, Senhor, ao invés de simplificarmos, complicamos. Que aprendamos a simplificar e a assim buscar, Senhor, melhores posturas em nossa vida diária e conectando-nos contigo, no silêncio, no recolhimento, em profunda atitude de oração, venhamos a ter então as inspirações divinais para as perguntas das quais buscamos respostas. Que cada vez mais nos humanizemos, mas não só nos humanizemos, Senhor, mas aprendamos a amar sempre mais, a fim de que da humanização alcancemos a plenitude angelical. Assim seja. Uma boa noite a todos e aos que estão aqui online, né? Lúcia Manhães, Neide, Denise Cristina Pinho, Kleber, Bia que está aqui ali. O pai caiu. Vamos terminar aqui. Muita paz a todos.